Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos a nossa terceira aula da disciplina de Ciências. Hoje vamos trabalhar sobre tecidos, que são aí conjuntos de células. Os objetivos da nossa aula, então, são conceituar tecido do corpo humano, caracterizar os tipos de tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Então, vamos lá. O que são os tecidos do corpo humano? Os tecidos eles são um conjunto de células do mesmo tipo que se encontram e realizam a mesma função. Lembra que quando nós vimos sobre células, a gente percebeu que as células, nós temos seres unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares, uma célula, né, no micro-organismo, o micro-organismo possui apenas uma célula e essa célula vai desempenhar todas as funções para ele viver. Enquanto que nós, seres pluricelulares, possuímos diversas células e elas vão ter cada uma, né, ou cada conjunto, que forma na verdade o tecido, vai desempenhar uma determinada função, tá? Os tipos de tecido que a gente tem. Então, o corpo humano, ele tem 4 tipos de tecido. O tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o muscular e o nervoso. E a gente vai nessa aula trabalhar sobre cada um deles. Começando então com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é difícil de ser visualizado, pois tem diversas funções. Logo, possui formas diferentes, tá? Em algumas partes do corpo, como nos ossos, o tecido conjuntivo, ele dá sustento e oferece proteção, que a gente chama aqui de tecido ósseo. Qual que é a função, né, dos ossos? Realmente aí proteger, né, a gente e também tá sustentando o corpo e auxiliando na movimentação. Já em outras, esse tipo de tecido, ele armazena gordura em espaços vazios, que a gente chama de tecido adiposo, né? Então, ele dá um aglomerado de gordura que a gente obtém aí pela alimentação. Além disso, o tecido conjuntivo produz células sanguíneas, hematopoiético, tá? Então, células ali presentes na corrente sanguínea. A gente vai falar um pouquinho sobre o tecido adiposo, que está aqui presente, né? Se classifica como tecido conjuntivo. É um tipo de tecido especial do tecido conjuntivo. Ele é muito importante, pois ele permite o armazenamento de gordura para ser usada como fonte de energia. Lá no futuro, a gente vai estar trabalhando sobre a alimentação. E aí a gente vai perceber que a gordura, né, que a gente consome aí dos alimentos, é claro que a gente precisa ter um certo limite, nós temos gorduras boas e ruins também. Essa gordura, ela pode ser utilizada justamente para fornecer energia. Então, se há uma carência de, né, a pessoa, por exemplo, a pessoa fica aí muitos dias sem consumir, por que que ela vai emagrecer? Por que que o peso dela vai diminuir? Porque a gordura que ela tem, né, de sobra, digamos, no organismo dela, todos nós temos, tá? Vai ser utilizada como uma fonte de energia. Então, o nosso corpo, ele vai conseguir transformar essa gordura em energia e assim a pessoa continuar vivendo e desempenhando aí as suas funções. Continuando, agora o tecido epitelial. No tecido epitelial são encontradas células responsáveis por revestir o nosso corpo, ou seja, né, cobrir o nosso corpo. Por apresentar células bastante unidas nesse tecido, esse tecido age também como uma barreira, protegendo o corpo de micro-organismos e desidratação. O maior órgão do corpo tem o tecido epitelial. O maior órgão que a gente possui no nosso corpo é a pele. E a pele é formada pelo tecido epitelial, que justamente, né, notem que a pele ela está revestindo, ela está cobrindo o nosso corpo, segurando aí, mantendo os nossos órgãos internos, também regulando a nossa temperatura e protegendo a gente contra esses micro-organismos que podem estar prejudicando a nossa saúde. Alguns, né, vírus, bactérias, fungos, enfim. Formas de tecido epitelial.
de acordo com a sua forma, o tecido epitelial ele pode ser dividido de 3 maneiras. Então, nós temos o epitélio simples, o epitélio estratificado e o epitélio pseudoestratificado. Vamos entender. O tecido simples, eles são formados por camadas únicas de células. Percebam aqui como ele está. Então, nós temos as camadas de tecido formando aqui camadas únicas, retinhas que vão para cima com uma leve curvatura, tá? Bem alinhadas umas às outras. Aí nós temos o tecido estratificado. É feito por formação de células sobrepostas, tá? Essa parte central aqui seria o núcleo, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Enquanto que aqui nós temos células mais compridas ao lado uma das outras, no epitélio estratificado nós temos células sobrepostas, colocadas umas sobre as outras, como está nessa imagem aqui, ok? E no tecido pseudoestratificado, sempre que você ouvir a palavra pseudo, desse modo aqui, pseudo significa falso, tá? Quando você tem uma impressão, você acredita que seja assim, mas na verdade, né, não é essa a realidade, tá? O pseudoestratificado é um tecido que parece que é formado por células sobrepostas, mas na verdade tem apenas uma camada. Observem bem o pseudoestratificado. Você visualiza principalmente esses mais centralizados aqui. Você observa, parece que está sobreposto, parece que é estratificado, por isso pseudoestratificado. Mas, na verdade, forma uma única, né? Vamos desenhar aqui no quadro. Então, você pensa que ele vai, porque ele forma isso daqui, mas, na verdade, ele não está, né? Ali nós temos os núcleos, ele não está sobreposto, colocado um acima do outro, como parece que está. Ele está seguindo um e uma célula vai acabar aqui se encaixando com a outra, tá, pessoal? Então, epitélio simples, todas elas ordenadas, uma do ladinho da outra. Estratificado, quando elas ficam uma em cima da outra, né, sobrepostas. E pseudoestratificado, quando acontece isso aqui, ó, parece que estão sobrepostas, mas na verdade formam uma única célula, né, colocadinha. Agora o tecido muscular. Agora vocês podem conseguir imaginar mais ou menos como é. Então, o tecido muscular tem a incrível capacidade de se contrair, tá? Gerando diversos movimentos do corpo, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, tá? Então, o nosso coração, ele possui tecido muscular e ele tem essa capacidade de contração. O que é a contração? É um movimento, tá? O tecido muscular apresenta-se de 3 tipos. Nós temos o tecido muscular cardíaco, o liso e o esquelético. Fibra muscular, talvez vocês já ouviram falar desses termos. Sempre que ouvir falar esses termos, lembre-se, fibras musculares são as células que formam o tecido muscular. Então, o tecido muscular é formado por células que são a fibra muscular. Então, sobre os tipos de tecido muscular, a gente vai adentrar um pouquinho mais quando a gente estudar sobre o sistema muscular, tá bom, pessoal? É o tecido encontrado no coração, tá? Esse tecido muscular cardíaco, de formato cilíndrico que permite os batimentos cardíacos. Note que esses movimentos nunca param enquanto a pessoa está viva. Mesmo dormindo em total estado de relaxamento, o coração sempre está batendo. A gente vai intensificar quando a gente trabalhar sobre o coração e quando no sistema circulatório, e antes também a gente vai trabalhar o sistema muscular e também vamos ver. Então, o tecido muscular cardíaco, ele vai estar permitindo aí o batimento cardíaco, que é um movimento involuntário. Note que a gente não tem controle. Eu não posso pensar agora eu quero que o meu coração pare, agora eu quero que ele volte a bater. Agora ele precisa descansar um pouquinho, então vai parar de novo. Isso não acontece, o coração sempre está batendo, então ele sempre tem essa contração, porque ele serve como uma bomba para o nosso sangue. Agora o tecido muscular liso, tá? É um tipo de tecido encontrado nas paredes de órgãos como o estômago,
que é a imagem que nós temos aqui do lado, como a bexiga, os pulmões e o intestino, ou seja, em órgãos ocos, tá? Então, o tecido muscular liso, ele está encontrado aí nas paredes, né? Ele reveste aí os órgãos que são ocos do nosso corpo. Como assim ocos? Por que eles são ocos? Porque eles vão ser preenchidos com alguma coisa, tá? Então, vamos pensar, o estômago, ele é oco. Por quê? Porque ele vai ser preenchido ali com o alimento. A bexiga, ela é oca, porque ela vai ser preenchida ali com a urina, tá? Então, são órgãos ocos do nosso corpo. A contração acontece também de modo involuntário, ou seja, a gente não pode controlar. Então, eu vou consumir meu alimento, esse meu alimento vai chegar no meu estômago e ele vai se contrair conforme a quantidade, tá? E eu não tenho controle de como agora o meu estômago vai contrair, né? Agora o tecido muscular liso vai contrair e agora não, tá? Então eu não consigo, e como está acontecendo internamente, eu nem sei exatamente em que momento, né? Quando que está acontecendo. O tecido muscular esquelético é um tecido anexado, né? Ele está junto ali com os ossos. Esse tipo de tecido se contrai de modo voluntário, ou seja, temos controle do seu movimento, né? Da sua contração. Esse é o tipo de tecido que a gente controla, né? Eu consigo controlar. Por exemplo, estou movimentando a minha mão. Eu tenho controle disso. Se eu quiser parar, eu simplesmente paro. Diferente dos outros ali, que eu não tenho controle sobre isso, tá? Então, o tecido muscular esquelético, ele possui movimentos voluntários, tá? Ainda que, claro, a gente não está sempre prestando atenção em todos os movimentos que a gente está realizando o tempo todo, mas a gente possui controle sobre esses movimentos. Se a gente quiser parar e não fazer movimento nenhum com o tecido muscular esquelético, a gente consegue. Agora, imagine que você está escrevendo no seu caderno. Logo, esse movimento, ele é voluntário, porque você tem o controle dele, tá? Se você quiser parar de escrever, você vai conseguir. Uma vez que você optar em parar de escrever, você conseguirá. Agora, enquanto está fazendo isso, o seu coração está batendo, o seu estômago está fazendo a digestão do seu café da manhã. Logo, você não tem controle disso, ou seja, o movimento é involuntário. A gente percebe essa movimentação voluntária e involuntária a todo momento no nosso corpo, tá? Então, até mesmo quando a gente está dormindo, a gente se mexe bem de levinho, né? Então, há um movimento voluntário e o nosso corpo, né? O estômago está fazendo a digestão, você está respirando aí. Então, a gente tem tecido ali no pulmão. O teu coração, ele está batendo, ele está contraindo, então isso está acontecendo sempre. Agora, o tecido nervoso. O tecido nervoso é o tecido que recebe estímulos, principalmente de fora do ambiente. Quando a gente escuta nervoso, não tem a ver, não diretamente, tá? Com o estresse, tá? Com a ansiedade, com o nervoso, né? O ser humano nervoso, estressado. O tecido nervoso, ele tá atrelado aqui ao sistema nervoso. É o sistema do corpo que ele recebe estímulos do ambiente. Então, assim, a gente está o tempo todo recebendo estímulos de fora, tá? Não coisas que estão dentro do organismo, de fora. Então, nesse momento, você está conseguindo visualizar essa aula, ao mesmo tempo está ouvindo essa aula. Pode ser que esteja fazendo outra coisa, pode ser que está consumindo algum alimento, pode ser que esteja sentindo cheiro de alguma coisa, tá? Isso é o que a gente recebe aqui no tecido nervoso, que está atrelado aí com o sistema nervoso. Esses estímulos de fora. Isso está atrelado diretamente ao quê? Aos nossos 5 sentidos. Então, visualizar a natureza, sentir o cheiro de uma flor, o sabor de um alimento, ouvir uma música, tudo isso são estímulos que vêm do ambiente, ou seja, vêm de fora e são captados por nós. Assim que o estímulo é recebido, esse tecido é capaz de levar uma mensagem para o cérebro e logo ele irá deduzir e gerar uma sensação. Então, a sensação que eu vou ter, né, a obtenção aí do que eu vou visualizar, eu vou ouvir alguma coisa, sentir o cheiro. Aqui eu coloquei um exemplo. Quando você se machuca, por exemplo,
É através do tecido nervoso que o cérebro compreende o que aconteceu e com isso acaba gerando uma dor para você, tá? Então aqui nós temos um estímulo tátil. Note que quando a gente vai às vezes no dentista, a gente precisa fazer alguma coisa, né, ali na nossa boca, automaticamente o dentista coloca uma anestesia. Então ele vai estar, né, impedindo que o tecido nervoso sinta a dor que se você não tivesse anestesia, você iria sentir. Ok, pessoal. Então agora vocês concluíram aí o estudo sobre esses tipos de tecido do corpo humano, tá? Vocês vão realizar agora alguns exercícios aí para treinar o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!